A nova política industrial reforça o compromisso com a transição energética a partir da fonte solar e demais tecnologias sustentáveis, como o vento. É o que diz a Absolar, mas a entidade defende uma implementação adequada, que inclua uma abordagem detalhada da operacionalização e que considere as características específicas do setor e também do mercado solar. Nós vamos destrinchar um pouquinho dessas questões com o Nelson Falcão, que é vice-presidente da cadeia produtiva da Absolar. Nelson, obrigado por você ter se juntado a nós. Eu vou começar com uma decisão que o governo anunciou no começo do ano, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que foi elevar a importação, se não me engano, da ordem de 10% aí dessas placas solares, enfim, dos insumos que a gente tem que usar para poder produzir energia solar no Brasil, para incentivar a indústria nacional. Isso é bom ou tem que ser assim, igual a transição energética? Tem que ser devagar, porque se você solar muito, você acaba quebrando. Não, tem sim, tem que, é bom sim. Boa tarde, primeira coisa, agradecer aí a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Esse programa, ele tem vários pontos muito interessantes, né? E eu diria assim, que o primeiro deles é, de fato, o próprio título, definir uma política industrial. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que queremos fazer aí uma indústria automotiva, mas não fabricamos motores, então você fica sempre dependente de outra tecnologia de outro país. Nesse caso, aqui no Brasil a gente não fabrica o coração da placa solar, que são as células fotoelétricas, e esse programa vem justamente para incentivar a pesquisa e o desenvolvimento da fabricação dessas células fotovoltaicas aqui no Brasil. Então, é muito bem-vindo o programa realmente nos ajuda bastante o setor solar, e ele traz oportunidades para o desenvolvimento de tecnologias importantes, interessantes, que são o desenvolvimento dessa cadeia produtiva, né, como um todo, e também o desenvolvimento de armazenagem, transmissão de energia, ou seja, outros itens que são importantes para o país, ok? Agora, na visão... Não, continue, pode continuar. Continue, por favor. Na visão da solar, uma das questões que a gente vê, e aí voltando aí aquele ponto que você tinha colocado, de vamos devagar, tem algumas coisas que são interessantes a gente acompanhar a implementação delas. Por exemplo, o governo se propõe a instalar placas solares no programa Minha Casa Minha Vida, energias da Amazônia, transmissão para transição, etc., e incentivar o programa de hidrogênio verde. Mas, para isso, a contrapartida que o governo está pedindo é que isso fique restrito aos produtos fabricados no Brasil. E aí é que a gente vê um certo risco de acontecer uma cadeia produtiva assim, que não completa, né, que não tem a condição de dar suporte a esses programas, né? Então a gente ficaria assim restrito com uma certa reserva de mercado, e o setor poderia ter dificuldades de implementar, de atingir toda a potencialidade que a gente vê nesses programas, né? Porque está restrito aos produtos fabricados no Brasil. O que seriam os produtos não fabricados no Brasil que utilizariam de energia solar? Olha, hoje o Brasil importa cerca de 95% ou até mais das placas solares que são instaladas em todas essas instalações aí que você está mostrando. No momento que você restringe que todos esses programas, que são programas interessantes, são programas muito bons, ele use apenas as placas solares já fabricadas no Brasil, você tem uma reserva de mercado, né? Então, você pode ter produtos que não atendam necessariamente às necessidades, às demandas desses projetos, porque você está restringindo aos modelos que já se fabricam no Brasil. Então, o que a Absolar está se propondo, né, é acompanhar esse programa junto com o governo, incentivando o setor, incentivando que venham novos fabricantes para o Brasil, mas, ao mesmo tempo, permitindo que, em certas situações, por exemplo, se há uma especificação técnica que não é atendida por um produto brasileiro,
que ele possa ser importado. Se você tem uma demanda, por exemplo, de uma certa certificação mais complexa ou mais profunda que não exista aqui no Brasil, ele poderia ser importado. Então, são situações pontuais que a gente gostaria de estar acompanhando juntamente com os órgãos do governo, para que a gente possa assegurar que os melhores produtos vão ser aplicados nessas situações. Eu queria, até para a gente poder explicar para o nosso telespectador, da Absolar. Nós estamos falando de quê mesmo? De uma instituição que está ligada a uma empresa? É uma empresa? Para a gente poder explicar direitinho. Uma associação. Olha, a AB Desculpa, posso falar? Pode. A AB Solar, ela é uma entidade da indústria, representa a indústria solar como um todo, tem mais de 800 membros, e esses membros são os diversos players do setor solar, por exemplo, fabricantes, bancos que apoiam o setor solar, empresas que fazem a instalação desses produtos no campo, empresas que fazem o investimento na construção de instalações solares, integradores que instalam, por exemplo, em pequenas instalações, residências, etc. Todos esses são associados da Absolar. Então, a Absolar ela tem uma representação bastante forte de todo o setor solar, desde o produtor até o integrador e incluindo todas as áreas de suporte e serviços. O que você poderia dizer com relação à contribuição da energia solar dentro da matriz brasileira, dentro da energia de um modo geral? Quanto que contribui a energia solar para o abastecimento de eletricidade? Olha, muito boa pergunta, né? O meu áudio aqui está falhando. Muito boa pergunta, mas o que eu posso dizer é que são já 37 gigawatts de potência solar fotovoltaica instalada no Brasil. Isso representa 16% da matriz, do total da matriz elétrica no Brasil, ou seja, é a segunda maior fonte de produção de energia do Brasil. E nesses últimos 10 anos, 12 anos, nós já produzimos ou já tivemos um investimento de mais de 180 bilhões de reais, não é pouco, e arrecadamos mais de 50 bilhões de reais. Só o setor solar já produziu tudo isso entre investimentos e arrecadação. E a geração de empregos, que esse é um ponto extremamente importante, empregos de qualidade e em todo o Brasil, em todos os lugares onde está presente a indústria solar, ela já passou de 1 milhão de empregos de qualidade, empregos verdes, né, para os brasileiros. Que notícia boa. A mim me surpreende esse dado, porque a gente tinha aí a eólica, se não me engano, a eólica, só a eólica, se o Nordeste não fosse interligado ao sistema, eu li que ele já poderia ser abastecido com energia eólica. Agora, solar representando isso, a gente está fazendo uma transição energética boa. E a outra fonte de energia, que é a hidrelétrica, é absolutamente limpa. O Brasil dá um show no mundo com relação a isso. Agora, nós precisamos fazer essa transição energética dos combustíveis fósseis para essa energia limpa, total, mas com o tempo. É isso que eu coloquei no começo. Assim, por exemplo, a gente ouviu muita crítica da possibilidade do Brasil fazer exploração de petróleo lá na foz do Amazonas, tudo mais, mas não dá para você fazer, acabou. A transição, a palavra é transição, você vai fazer ela com o tempo. Então, certamente a energia solar, as fotovoltaicas vão auxiliar bastante na rapidez com que nós vamos alcançar isso. Exatamente, é muito bem colocado. A indústria solar tem um potencial enorme de ajudar na transição, até porque ela é praticamente universal, ou seja, em qualquer local, mesmo num lugar isolado, numa pequena vila na Amazônia, você consegue instalar a indústria solar, o painel solar, e alimentar só aquela comunidade que está ali isolada. Você não depende de linhas de transmissão, de subestações, de outras fontes de energia. Então, ela permite realmente você remover, por exemplo, uma série de geradores diesel que hoje alimentam e poluem a nossa floresta nessas regiões isoladas por um conjunto de placas solares com baterias. Isso é um dos exemplos mais importantes para nós nesse sentido da transição energética. O tempo está tendo retorno, Nelson, assim, porque eu vi muito o retorno do investimento, assim, por exemplo, a gente vê muitas residências, né, que fazem, o proprietário faz, está ouvindo não? Como é que está aí? E agora? Melhorou? Está ouvindo?
Quanto tempo... Melhorou um pouco. Sim. Qual é o tempo de retorno do investimento? Depende do local, né, onde está sendo feita essa instalação, até porque você tem tarifas diferentes dependendo do local. Além disso, você vai ter irradiação solar, ou seja, produção de energia diferente dependendo do local. Mas eu diria que hoje estaria entre 4 e 6 anos para as instalações de menor porte. É muito comum e já está bastante desenvolvido no Brasil, empresas de grande porte que vêm instalar plantas também muito grandes que são ligadas à rede nacional, são o que a gente chama de geração centralizada, e são plantas como essa que você está mostrando aí na foto, que vão produzir energia por 25 ou 30 anos e que vão alimentar o sistema elétrico, ou seja, eu posso ter uma planta lá no Ceará alimentando o sul, o sistema é todo interligado, e essas plantas são um planejamento um pouco mais de longo prazo e são grandes empresas, grandes investidores institucionais que normalmente fazem esses projetos. Olha só, quero agradecer, Nelson Falcão, vice-presidente da cadeia produtiva da Absolar, suas informações aqui, esses dados muito importantes. A gente está aqui sempre aberto para poder informar o nosso telespectador, principalmente o homem do campo.